Boa noite para vocês, irmãos. Mais uma vez aqui, continuando o nosso culto de exposição bíblica. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Não conseguimos terminar, né? A gente percorreu até o verso 23. Só recapitulando aqui, né, gente? O capítulo 10 fala sobre o envio dos discípulos em uma missão muito particular. E as missões têm como um propósito muito mais pedagógico do que até mesmo de oferecer algum resultado. A gente vê isso por conta de que essa missão não se repetiu da mesma forma em outras ocasiões, e também pelo fato de que o próprio Cristo, numa situação posterior, quando recebe cada um dos que foram enviados, 2 a 2, e que fizeram sinais, milagres e todas as outras coisas, ele diz que eles não deveriam se alegrar pelo resultado, que era conseguir fazer sinais, conseguir fazer um tanto de coisa em nome de Jesus. Eles deveriam realmente se alegrar por terem o nome deles no livro da vida. Então essa é a razão maior da missão, que a gente possa, através de um método pedagógico, aprender aquilo que nós precisamos aprender e nos comprometer com o ensino também na vida de outras pessoas. Então o capítulo 10 fala sobre isso. O capítulo 10 vem abordando essa questão aí dessa missão e de como os seus discípulos agora vão trabalhar. Eu queria que o Narlo, quando fosse fazer a leitura para nós aí hoje, repetisse o verso 23, que eu creio que ele ainda está dentro do contexto de tudo aquilo que a gente vai falar daqui para frente. Então, Mateus capítulo 10, verso 23 até o 42. Por favor, Narlo. Errou o capítulo? Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim
não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá sua recompensa. Muito bom. Que versão é essa que você está usando hoje? A gente está numa versão bem contemporânea, né? NTLH. Legal. Muito bom, irmãos. Então, recapitulando o versículo 23 do capítulo 10, como a gente havia falado, Jesus aqui fala sobre perseguição, e o comentário que eu fiz na semana passada é sobre como nós precisamos de sensibilidade para não nos submetermos à perseguição desnecessária. Então, Jesus está nos preparando para a missão, e a missão é que nós sejamos suas testemunhas em todas as situações. Quando eu falo do caráter pedagógico desta missão em particular, é disso que eu estou falando. Jesus está nos treinando nos seus princípios para que depois a gente possa viver um outro tipo de missão. Sabe aquela paranoia que a galera tem? A gente falou sobre isso na semana passada, de dizer assim, o id de Jesus é importante, que é como termina lá o capítulo, o livro de Mateus, que fala assim, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente fica meio obcecado com esse negócio desse ide, como se isso fosse o foco principal da coisa. A maneira pela qual Cristo trabalha na nossa existência é muito diferente do que apenas um empreendimento de anunciação do Evangelho. O propósito da missão de Deus, que se traduz através da vida da igreja e se traduz pelo Evangelho, se tornando uma realidade na nossa vida, faz com que nós sejamos os missionários de Deus em qualquer situação. Então não é você pregar o Evangelho quando você for, é você pregar o Evangelho enquanto você vai. E vai onde? Vai pelos caminhos que a sua vida naturalmente já te levam. Isso muda, desmistifica o conceito de missão, como as pessoas muitas vezes estão acostumadas, onde elas acham que o missionário de Deus é uma pessoa que está em dedicação exclusiva, que largou todas as coisas da atividade dita secular, para agora sair pregando para os outros. Mas esse chamado de sermos os missionários de Deus, ele é para todos nós. E naturalmente, à medida que nós caminhamos, que nós trabalhamos, estudamos, constituímos família, fazemos todas as coisas que são naturais da vida, e nós formos testemunhas fiéis, sofreremos perseguições. É destas perseguições que Jesus está não apenas falando, mas advertindo os discípulos de que eles não devem também ser uns idiotas que ficam lá sofrendo desnecessariamente. Ou seja, se na nossa nação, de repente, se tornar proibido ser cristão, o que o versículo 23 está dizendo especificamente? Fuja. Fuja. Na semana passada, o que eu quis trazer à luz a partir desse versículo é que nós precisamos compreender que nós não estamos entendendo quando Jesus diz que é para dar outra face quando você levar um tapa, como uma pessoa que simplesmente não faz nada. Uma pessoa que está sofrendo perseguição e suporta a perseguição, dizendo assim, se Deus quiser, Deus me salva. Os discípulos de Jesus fugiram em muitas ocasiões. E até mesmo Jesus, em uma certa circunstância, que ele estava pronto para ser apedrejado, ele passou pelo meio da multidão e deu no pé. Então, fuja. Isso faz parte. Isso é algo natural da nossa caminhada. Então, no verso 24, a gente começa a ver isso esmiuçado agora em circunstâncias que precisam chamar a nossa atenção para que a gente compreenda que não somos tão especiais como estão dizendo na nossa geração que a gente é. No verso 24, Jesus diz assim,
Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Do que ele está falando? Basicamente é o seguinte: eu sou rejeitado, eu sou perseguido. Vocês ainda nem fazem ideia do tanto, porque nessa ocasião aqui ninguém sabia da questão da crucificação. Então Jesus já está deixando a instrução. Ele está dizendo: se eu sofro perseguições, pressões, e até mesmo a minha vida está por um fio, por conta da palavra que eu prego, não achem que vocês são melhores do que eu. E, irmãos, isso é totalmente coerente, e como é um desafio que se traduza na vida da igreja, no dia a dia. Porque, no geral, as pessoas têm uma espiritualidade hoje, onde elas acreditam que elas merecem ser poupadas. Mas o Pai não poupou nem Jesus, que é o seu único filho. Então, por que nós achamos que nós merecemos ser poupados? É óbvio que nós não vamos mais morrer por causa do pecado, porque Cristo já morreu de uma vez por todas, e Ele já pagou o preço do nosso pecado. Mas nós fomos chamados para viver outro tipo de morte. Ou seja, submeter a nossa vontade àquilo que é a vontade de Deus e morrer para nós mesmos, de modo que agora a vida de Deus seja vista na nossa vida. Isso é o que Cristo fez. Cristo se esvazia da sua divindade para vir como homem. Mas sendo homem, ele faz questão de que você, ao olhar para ele, não veja apenas um homem. Você veja o Pai. Tanto que ele diz assim: você quer ver o Pai? Olha para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. E este é o propósito da vida de todos os cristãos. Se Deus não for visto em cada um de nós, então Ele não vai ser visto em lugar nenhum. Essa é uma realidade do Evangelho. E se Jesus, sendo Deus, acabou sofrendo perseguições, como nós não somos melhores do que o nosso Mestre, entendam que nós também sofreremos. Estas são as coisas implícitas aí na missão que nos foi confiada. No verso 25, diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né? Então, do que o negócio aqui está falando, gente? Está dizendo o seguinte: que se a gente for como o nosso mestre, já está bom demais. E ser como Jesus é o grande desafio. É aquilo que nós só conseguimos pela graça, por uma obra de fé, e não necessariamente pelo nosso esforço. Mas se cremos naquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, então precisamos, obviamente, nos esforçar para materializar na nossa vida cotidiana aquilo que Deus está dizendo. Essa nova realidade que é um confronto àquilo que eu vejo quando eu olho no espelho. É um confronto comigo mesmo sobre aquilo que eu tenho certeza que eu sei de mim desde que eu nasci. Porque se tem alguém que me conhece desde que eu nasci, sou eu. E agora Deus está dizendo algumas coisas a meu respeito que vão ser colocadas em xeque quando confrontadas com as certezas que eu tenho na minha vida. Então nós precisamos ser como nosso Senhor. Não está sendo pedido a cada um de nós absolutamente nada que vá além do que aquilo que Cristo não apenas ensinou, como viveu, em carne. Então, irmãos, Ele sentiu as nossas dores, Ele sofreu as nossas angústias. Jesus não é um Deus que está alheio àquilo que é a realidade da criação. Então, entendam que esse chamado aqui é para nós e ele é possível de ser vivido. Uma curiosidade é que no verso 25, quando fala Beelzebu, né? Essa palavra Beelzebu, ela não existe na literatura judaica, não existe uma referência lá no Antigo Testamento. Mas os tradutores compreendem que Beelzebu é uma expressão que é similar a Satanás, é tipo o príncipe dos demônios, né? Mas é apenas curiosidade, né? A gente vai no meio evangélico mais pentecostal, os caras têm catálogo de demônio, né? O cara começa a falar nome de demônio para tudo quanto é coisa. Irmãos, para que a gente vai ficar preocupado em catalogar um inferno, né? Eu já vi gente também que fica preocupada em catalogar anjo.
E o estudo dos anjos na Escritura também é um grande desafio, que a Bíblia fala muito sobre os anjos, e alguns se apresentam com nome. Mas como é que a gente vai tentar formatar uma hierarquia, ou tentar fazer com que os caras trabalhem para a gente, segundo aquilo que é o nosso interesse, né? Então é muita gente indo além daquilo que a Bíblia está mandando a gente fazer. Jesus deu uma missão clara para nós aqui, e nessa missão, é engraçado que ele não cita anjo, não cita demônio, não cita os problemas espirituais. Basicamente, ele diz assim, eu estou dando autoridade para vocês, em meu nome vocês vão lá e vão fazer as coisas acontecerem. Pronto, acabou. Vai dar errado? Vai dar errado. Vai ter gente que não vai receber vocês, vai ter lugares que vocês vão ser perseguidos. E aí? Está tudo certo. Isso acontece comigo, vai acontecer com vocês, vamos continuando. E nós, na nossa espiritualidade aí evangélica contemporânea, somos obcecados com esse negócio do espiritual. Quando nós perdemos de foco o que é verdadeiramente espiritual. O que é espiritual, irmãos? É a gente pegar um princípio de Deus, algo que a palavra traz para nós, e traduzir isso numa prática de vida, numa maneira de se viver, de modo que você vai poder fazer todas as coisas que Deus te chamou para fazer de maneira espiritual. Então é um desafio lavar a louça de maneira espiritual, mas eu juro que eu estou tentando, eu estou me esforçando. Tem gente que está se esforçando de outros jeitos, cada um sabe onde é que aperta o calo, mas a gente precisa, exatamente assumindo essa missão, que quando alguém te veja fazer aquilo que você geralmente não gosta de fazer, diga assim, isso aí é filho de Deus mesmo, olha o jeito que ele lava a louça, não é normal esse negócio aí, né? E aí por louça você substitui aquilo talvez que é mais desagradável na sua jornada de espiritualidade, aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas que nem sempre você quer fazer, tá? Continuando, no verso 26, fala que é para a gente não temer essas pessoas que obviamente irão nos perseguir, né? Não temam. Por que a gente não tem que temer? Porque a realidade para a qual nós fomos chamados, que é uma realidade de natureza espiritual, quando tudo for descoberto, quando tudo for trazido à luz no final dos tempos, aqueles que nos perseguem serão envergonhados. Então o verso 26 fala que não há nada oculto que vai permanecer oculto. Tudo vai ser trazido à luz. Então não sofra com aqueles que estão de certo modo tramando contra a sua vida, ou te prejudicando de alguma forma, por conta desta encarnação na sua vida, desse princípio de Deus de ser discípulo, desse estilo de vida que é viver do jeito que Jesus deseja que você viva. Aqui sim vale aquela questão lá do Sermão do Monte, que diz assim, se você sabe que a pessoa te odeia, ou seja, ele te considera como um inimigo, ore por ele. Se ele falar mal de você, fala bem dele, ou seja, abençoa quem te amaldiçoa. O que é maldição? Maldição é falar mal, né, irmãos? Maldição. E o contrário da maldição é a bênção. Então, quando alguém falar mal de você, você abençoa a pessoa, você fala bem dela. E esse é um exercício de fato espiritual. Agora, o que esse verso 26 vem trazer é o seguinte: se alguém em oculto trama contra você, e você não tem conhecimento, porque se você tivesse, você estava orando por ele, é um inimigo, sabe o que você tem que fazer? Nada. Não tema. Hoje eu fui com a minha mãe comprar umas plantas. Minha mãe planta uns alface lá. No começo ela era empolgada, ela plantava uns alface no chão. Aí ela descobriu que fica mais caro comprar remédio para dor nas costas do que comprar o alface no sacolão, né? Então, no final das contas, ela parou com esse negócio de plantação. Aí eu dei uma ideia genial para ela. Falei assim, mãe, as plantações de verdura, você tem que fazer umas caixas para o negócio ficar dessa altura aqui, para você trabalhar em pé. Falei, porque é pouco mesmo, você faz umas caixas altas, põe em cima de uns cavaletes, enche de terra e beleza. E aí a gente lá, comprando verdura, comprando as mudinhas, né? Que é bem melhor do que comprar semente, é muito baratinho, é bem legal. E eu adoro ir no viveiro, é o lugar mais legal do mundo, assim. Eu queria ter um viveiro na minha casa, embora eu odeio as plantas, eu só gosto do ambiente, né? É porque é muito fresco lá,
um ambiente com plantas. E dentro do viveiro, eu estava olhando pimenta, e tinha aquela variedade de pimenta. Aí minha mãe fez um comentário muito interessante, ela falou assim, pimenta é um problema. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque vai alguém na sua casa que tem um olho gordo para cima da sua vida, a pimenta morre. E morre muita pimenta lá na casa da minha mãe, pelo jeito, porque minha mãe está cismada com esse tal do olho gordo, né? Toda essa história para chegar na pimenta, né, gente? Eu vou ter que fazer uma plantação de pimenta lá em casa para mostrar para minha mãe que não tem nada a ver. Que isso é apenas uma coincidência, algum problema da criação do bagulho ali, certo? Não tem nada a ver com o olho, gente. O próprio Cristo está dizendo aqui que aquilo que é oculto, a gente não deve temer, a gente não deve preocupar. Estão fazendo macumba para mim. Gente, nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Pode fazer macumba, pode fazer boa cumba, que boa cumba é que os crentes fazem, né? E macumba é que os outros que não é crente fazem, é o que dizem. Isso não afeta a nossa vida, gente. Nossa vida está em Cristo. E se a nossa vida está em Cristo, acabou. E se alguma situação realmente de natureza sobrenatural, espiritual, vier à tona, fica a pergunta. Vocês veem o tanto de coisa que envolve essa questão aqui. Fica a pergunta, com quem que nós vamos tratar? Jesus nos deu uma missão. Jesus está nos preparando para a missão. Ele está nos treinando na missão. Tudo isso para gerar princípios em nós que faça com que a gente seja uma boa testemunha em qualquer circunstância da nossa vida. Aí no meio do caminho, dá um negócio errado e muito errado. Para quem que você vai pedir ajuda? E no geral tem gente que de repente, sei lá, vamos exagerar aqui. O cara no meio da caminhada ele tem uma experiência de natureza sobrenatural e ele encontra o próprio Satanás. E aí? Gente, o Satanás não é problema aqui, vocês perceberam? Os caras estão numa missão espiritual, velho. Mas Jesus deu autoridade sobre o Satanás, sobre os Paranauê, tudo para resolver. Então qual que é o problema? O problema é o discernimento. Então se existe uma situação de natureza mesmo espiritual, onde o mal personificado poderia estar afetando a nossa vida, será que nós estamos indo buscar em Deus a resposta do porquê que isso está acontecendo? Ou a gente está tentando teorizar aí onde foi que eu errei? Lembrando que a turma do onde foi que eu errei eram os amigos de Jó, que queria arrumar um defeito no Jó para justificar a situação em que ele estava. Mas vamos ser coerentes agora na leitura do livro de Jó. O que Jó fez para estar naquela situação? Não fez nada, o cara era bom para caramba. O livro de Jó começa com Deus fazendo basicamente propaganda do Jó para Satanás. Ele vira para o diabo e fala assim, você viu Jó? Já dá uma raiva ali, né? Que você fala, Deus, não chama a atenção do diabo para o meu irmão, né? Mas você viu Jó? Esse cara é bom demais. E aí o diabo começa a fazer aquela aposta, que ele perde. Que ele fala, se tirar o dinheiro dele, vocês vão ver o que vai acontecer. Se tocar na saúde dele, você vai ver o que vai acontecer. Se mexer na família dele, você vai ver o que vai acontecer. Por que eu estou falando isso tudo, irmãos? Isso tudo está no pacote das coisas que a gente não deveria temer. O que Jó fez de errado? Nada. E, no entanto, Deus permitiu que Satanás tocasse num tanto de coisa na vida de Jó. Onde estava o problema de Jó? O problema de Jó estava em reconhecer Deus. Tanto que no final, quando Deus se revela para ele, todas as questões estão agora resolvidas e Deus, inclusive, muda a sorte dele de novo. Ele tem restaurado a sua saúde, família e até mesmo os bens materiais. Olha que situação legal. Mas o principal da história de Jó é que Deus permitiu que ele vivesse aquela situação por conta de que agora ele conheceria Deus de uma maneira que ele não conhecia antes. Então estou enfatizando isso, irmãos, porque isso é uma obsessão no evangelicalismo dos nossos dias. De pessoas que estão dando atenção demais para o diabo. Pessoas que estão dando atenção demais para o olho gordo. Estão dando atenção demais para quem está fazendo macumba. Pelo amor de Deus, o nosso problema é com Deus. Uma vez eu postei isso no Facebook, teve gente que, grilou comigo. Eu falei assim, o último dos meus problemas é o diabo. Aí alguém perguntou, e qual que é o primeiro? Eu falei, Deus. Porque se eu tiver resolvido com Deus, o resto está tudo certo. Agora o diabo, honestamente, é o que menos me preocupa. Por quê?
Porque até mesmo o diabo, que é um cão furioso, ele está preso numa coleira, onde quem amarrou é Deus. Então, para que a gente vai sofrer? Não sofra desnecessariamente. Verso 27. Jesus, então, agora instrui os seus discípulos a respeito daquilo que eles estão recebendo como princípio, que eles estão recebendo como ensino, que eles estão agora recebendo nessa missão específica, né? Nesse trabalho de ir e pregar o Evangelho àqueles que eles foram incumbidos de pregar. Diz assim: o que vos digo em trevas, ou o que eu vos digo em particular, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Jesus aqui está num comprometimento com a vida desses homens. Vocês lembram que eu falei que quando Jesus manda os caras pregarem, fala assim: não se desviem das ovelhas perdidas da casa de Israel, não entrem na cidade dos samaritanos. Tudo isso era para cumprir a profecia, mas Jesus tem uma confiança tamanha nas sementes que ele está semeando, que ele tem certeza que ele, focando em trabalhar na vida desses 12 homens, todo o trabalho vai ser feito, a semente vai dar fruto. E por que é legal pensar essa questão aqui, do como Cristo agora nos incumbiu do trabalho de pregar o Evangelho para o resto das pessoas, pregar o Evangelho para toda a humanidade, e ele mesmo não resolveu o negócio com a força do braço dele? Gente, nem a gente vai conseguir atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, a obra que Deus quer que aconteça. Nós não conseguimos. Apesar de nós, o Evangelho é extremamente frutífero, e a igreja de Cristo vai sempre bem. Então tenha consciência de uma questão: nós fomos chamados agora para anunciar essas coisas abertamente, de maneira explícita mesmo, tudo aquilo que a gente recebe de Jesus. E um detalhe: se você olhar para a sua vida e perceber que na sua maneira de viver não há uma proclamação em alta voz daquilo que Cristo confiou a você, é porque provavelmente você está vivendo uma experiência religiosa que não está compromissada com aquilo que Cristo confia aos seus discípulos. Hoje tem muita gente que veste de crente, frequenta os lugares que os crentes frequentam, participa de culto, dá dízimos e ofertas, mas não tem um comprometimento com princípios, não tem um comprometimento com a palavra. Obviamente, isso não produz fruto. Obviamente, isso vai fazer com que você se torne um discípulo inútil, aquele que não anuncia a mensagem que nos foi confiada. No verso 28, Jesus ainda diz: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Prestando atenção aqui, gente, nos plurais, ó. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quem pode matar o corpo? Todo mundo pode matar o corpo de alguém, né? Então, estas pessoas, a gente não tem que temer. Talvez até o diabo, se ele tiver uma autorização especial aí, ele vai conseguir tocar no nosso corpo. Mas Jesus está dizendo que a gente não tem que temer. De quem que nós temos que temer? Fala assim: aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui não está no plural mais, não é aqueles, é aquele, é um só. O nosso temor tem que ser um temor de Deus. Por isso que eu falei para vocês que o nosso problema, o meu maior problema, é Deus. E isso é viver em temor de Deus. É você se colocar agora diante de Deus, reconhecendo que Ele é nosso Senhor. Ele não é nosso brother, como muita gente às vezes quer pintar. Ele é o Senhor. E nós precisamos agora nos alinhar com aquilo que é a sua vontade, para que a gente viva de maneira coerente com a vocação que a gente tem recebido. O que mais, irmãos? Não ter mais significa basicamente uma coisa: confie na vingança do Senhor. É isso. Não tema. Não tema não quer dizer que está tudo garantido e que você não vai ser morto, por exemplo, que você não vai sofrer perseguição, pois os próprios discípulos de Jesus todos sofreram perseguição, e a maior parte deles morreu de jeito trágico, em cadeia, decapitado, crucificado, e por aí vai. Então, quando Jesus está dizendo não tema, Ele está dizendo para você não se preocupar com o que vai acontecer. Não é só com uma situação hipotética,
Mas ainda que aconteça, a vingança do Senhor há de vir. No tempo oportuno ela vai acontecer. Esse negócio de vingança do Senhor é pesado, né, gente? Porque quem quer esperar no Senhor? Igual hoje você começar, por exemplo, pregar aqui, pôr o microfone na porta ali, uma caixa de som, e começar, galera, quem quer prosperidade, quem quer saúde, todo mundo vem. Aí a hora que todo mundo vem, você fala assim, então, mas é na eternidade. Aí vai todo mundo embora, né? Gente, se a nossa pregação não falar de eternidade e começar a se limitar apenas às coisas dessa vida, a própria Escritura diz que nós seremos os mais infelizes dos homens. Pois nós não fomos chamados para termos os nossos problemas resolvidos dentro daquilo que a gente deseja. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para gastar a nossa vida, para viver de maneira coerente, porque isso aqui é do tempo de peregrinação, a verdadeira vida há de vir ainda. E essa verdadeira vida, em quem está em Cristo, ela já começou. Então nós somos aqueles que estão explodindo de tanta coisa de Deus dentro de nós, a ponto de que os outros conseguem ver Deus pela nossa maneira de peregrinar nessa terra. Mas não fique achando que alguma situação vai ser modificada por Deus para facilitar a sua caminhada, simplesmente porque você se acha mais bonito. Isso provavelmente não vai acontecer. No verso 29, fala aqui sobre os dois pardais, né, os dois passarinhos. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Esses passarinhos, eles eram vendidos porque eles eram parte da tabela de ofertas que se apresentava lá no templo de Jerusalém. Então era normal que as pessoas chegassem lá e comprassem os passarinhos. Uma curiosidade, gente, já que nós estamos falando de passarinho aqui, vocês lembram quando Jesus, a gente nem chegou nessa parte aqui ainda, mas quando chegar lá vocês vão ver esse negócio. Vocês lembram que Jesus entra no templo e tem a mesa dos cambistas, e tem os caras vendendo passarinho, e um tanto de outras coisas lá, né? Aquela parte do templo, ela era feita para o comércio. Porque eu já vi gente lendo esse texto pensando assim, é proibido vender coisa dentro do templo. Aí eu já vi gente que vai estendendo o conceito e fala assim, então aqui a igreja é o templo, então se alguém botar uma banquinha ali vendendo alguma coisa, está errado, né? E não é nada disso que o texto está falando. O que acontecia? O primeiro pátio ali era normal que tivesse comércio, era normal que houvesse venda de diversas coisas. Jesus não está condenando o comércio, Jesus não está condenando a venda, muito pelo contrário. Por que ele espanta todo mundo na chicotada? Por que ele enrola umas cordas lá e deita um cacete na galera e bota todo mundo para fora, dizendo que eles estão transformando o lugar de oração num covil de ladrões? É que, por exemplo, digamos que você precisasse oferecer uma oferta. Você chega no templo e você não tem passarinho, você não cria passarinho. E de repente o pecado que você cometeu, você precisa de passarinho. Aí o que você faz? Você chegava no cara que vende passarinho e compra o passarinho. Aí você pega o passarinho, leva lá, oferece, e os sacerdotes vão queimar o passarinho lá conforme a lei mandava. E era normal então haver um comércio de todo tipo de coisa. O que esses caras estavam fazendo de errado? O que incomodou Jesus? O que incomodou Jesus é uma coisa muito simples. Os caras eram cambistas. Então, quando tinha pouco passarinho, o preço do passarinho ia lá em cima. E eles literalmente lucravam muito. Outra questão, o judeu acreditava que não era justo, não era correto, oferecer oferta no gasofilácio de moeda estrangeira. Ele tinha que colocar moeda hebreia, moeda dos hebreus. Só que a moeda dos hebreus já não estava quase em circulação. Era uma moeda quase extinta. Porque a moeda que estava em circulação, inclusive é aquela que mostraram para Jesus, perguntando se tinha que pagar imposto ou não, é a moeda do Império Romano, que tinha o desenho do César. Então esse cara, para apresentar a oferta, ele tinha que chegar no cambista e trocar a moeda pela moeda correta. E aí essa moeda correta ele ia lá e dava de oferta. Só que o cambista, você acha que ele trabalhava para ajudar as pessoas, para tirar um lucro digno, ou ele explorava o máximo que ele podia? Essa é a situação em que o negócio ali se encontra. Então Jesus vai lá e faz aquele carnaval todo, né? Uma história bem interessante. Voltando aqui nos passarinhos. Jesus fala aqui, vocês não compram um passarinho para oferecer no templo? Por um dinheiro que é uma mixaria, algumas poucas moedas, como o Nar leu ali na versão que ele estava acompanhando.
E ele diz: nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E no verso 30, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmãos, que desafio discernir a dimensão da soberania de Deus quando Jesus fala nesses termos, né? Porque no geral, quando a gente entra nesse assunto de soberania de Deus, a gente está pisando em ovos. Afinal, o quanto da minha jornada é verdadeiramente fruto da minha escolha, e o quanto que na minha jornada é verdadeiramente algo que Deus colocou para que eu vivesse, e eu simplesmente estou sofrendo ali as consequências ou as situações que me foram propostas. Nós não sabemos. Deus sabe o que vai acontecer, ou Deus está determinando o que vai acontecer? Nós não sabemos. Mas o que o texto aqui dá a entender é que até mesmo coisas banais, como passarinho, Deus tem controle. Deus tem absoluto controle. Deus tem controle dos fios de cabelo da nossa cabeça. Então isso, obviamente, não é para que a gente também encoste. Porque tem muita gente que uma vez que pensa, já que Deus tem controle de tudo, então eu não preciso fazer nada. É só ficar de boa, e ficando de boa, está tudo certo. Se Deus quiser que o meu irmão converta, ele vai dar os pulos dele. Gente, ele está dando os pulos dele. Os pulos dele é a gente, sendo testemunha para que o irmão possa receber a mesma mensagem que a gente recebeu e que transformou a nossa vida. Então, pelo amor de Deus, gente, não viaja nesse negócio da soberania de Deus não, tá? Verso 31 diz: não temais, mais uma vez, está insistindo no verbo aqui, não tenham medo, não morram de ansiedade, não se preocupem demasiadamente, pois a vida de vocês vale mais do que passarinhos, vale muito mais. Então isso para o cristão basicamente se comprometa com a missão, se comprometa com o chamado de ser discípulo. Se você fizer isso daí, eu me comprometo com você, porque eu já sei de tudo mesmo, quanto mais daqueles que são discípulos. Então relaxa, não sofra, não se deixe levar pelas pressões dessa vida, que infelizmente é o que mais acontece nos nossos dias, né? No verso 32, Jesus agora fala sobre este confessar, e aí ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Gente, o que é esse confessar? O que é esse confessar? Tem gente que acha, eu já falei sobre isso em outras semanas, que é aquele negócio assim, vai, repete comigo, eu, confesso, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Não é isso, é testemunho, exatamente. Então, confessar Cristo perante os homens é viver como discípulo de Cristo. É através daquilo que você fala? Também. Mas é muito mais através daquilo que você vive, através daquilo que você faz. E você faz para ser discípulo? Não, você faz porque agora nos foi concedida a graça de podermos ser discípulos, de podermos sermos feitos filhos de Deus. A gente crê e agora vive segundo aquilo que Deus está dizendo. Não tem nada de complicado no processo. A única complicação é você vencer o maior inimigo de todos, que é a sua própria vontade, porque a sua vontade vai ser sempre inimiga da vontade de Deus. Tá? Mas entendam que é o testemunho, isso é que é confessar perante os homens. Tem muita gente, Jesus fala sobre isso, a gente leu nos capítulos anteriores, que vai chegar lá no dia e vai dizer assim: ué, Senhor, eu não fiz milagres em seu nome, sinais, eu não te confessei. E aí Jesus vai virar para eles e falar assim: eu não vos conheço, não sei quem é vocês. Então não é o confessar na oralidade, é o confessar através da maneira de viver, através do testemunho. E no verso 33 tem agora o oposto, né? Falando sobre a negação: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Olha que legal. Do que está falando? De atitudes. E você quer ver como que isso aqui não é apenas o falar? Vamos examinar o caso do apóstolo Pedro. Vocês lembram que Pedro, que era o bonzão, era o líder dos caras, era o cara que estava sempre à frente, era o primeiro a falar. Num belo dia, ele vira para Jesus e fala assim: não, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte.
E aí Jesus deve ter ficado numa agonia, né? Que ele fica assim, ai Pedro, cala a boca, velho. Você não sabe de nada. E não, Senhor, aqui é Corinthians, pode contar comigo. Se eu falei, nós vamos chegar lá, e não sei o quê. E aí Jesus virou para ele e falou assim, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro, não, nunca que isso vai acontecer. Aí veio aquela história toda, Jesus foi preso, enquanto ele estava sendo torturado, o Pedro teve circunstâncias de testemunhar, onde ele foi pressionado, e na pressão, para ele não ser preso, o que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. E aí você fala assim, então esse aqui negou, agora Jesus vai negar ele, né? Não, para você ver como não é a questão da oralidade, é a questão do testemunho. Porque o Pedro, depois que ele viu o que ele fez, e ele se arrependeu amargamente de ter negado Jesus, no primeiro aperto que apareceu, o que ele fez? Chorou copiosamente, e depois ele reuniu os irmãos, e ele estava lá, depois para encontrar com Cristo ressurreto. Ou seja, esse homem não foi desqualificado por causa de um tropeço, e não foi nenhum, foi 3, né? Ele não foi desqualificado, por isso que a gente insiste que esse confessar é o testemunho. O testemunho de Pedro depois é maravilhoso. Lembra que eu falei que depois na igreja de Atos, né? Ele é o cara que, embora ele é iletrado, e tinha outros caras que tinham mais estudo, ele é o cara que fala. Na hora que tem todo mundo assim, tem que fazer um discurso, é o Pedro que vai. E o Pedro só gera problema na igreja, né? Primeira pregação dele converte 3.000 pessoas. Já pensou nós vir domingo na feira aqui, fazer uma pregação, converter 3.000? Onde nós vamos enfiar esse povo? Na segunda pregação converteu 2.000 pessoas. Então a igreja pulou lá de 11, 12 para 5.000. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eles devem ter proibido o Pedro de pregar dali para frente, né? Porque está dando problema demais, né? Mas é uns problemas bons, né, gente? Então entendam a questão do testemunho. Nós somos chamados para testemunhar. No testemunho de vida, da nossa maneira de viver, naturalmente a gente prega. Mas você ser o cara que tem o discurso, mas não tem a prática, faz de você similar ao fariseu, que é aquele que Jesus o tempo todo está batendo, aquele que Jesus o tempo todo está confrontando. Beleza? O que mais? Verso 34, aqui Jesus começa a falar agora sobre os confrontos, os conflitos inerentes à nossa fé, que vão nos afetar quando fala de família. Ele diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, a palavra espada, ela é um símbolo de divisão, e ela significa um áspero conflito. Ou seja, ser discípulo de Jesus envolve abraçar para si uma situação de conflito. Não é esse negócio todo cor-de-rosa que a galera está pintando. E por que é importante falar sobre isso? Porque se a gente não falar sobre este custo do discipulado, o custo de ser discípulo de Jesus, que isso vai custar até a nossa vida, se a gente não falar sobre isso, as pessoas vão acabar se iludindo e na primeira dificuldade que vier, elas vão desistir. Vão dizer assim, eu não, vou para outra experiência religiosa, porque prometeram um negócio para mim, que na verdade agora não está acontecendo diferente. Então Jesus aqui já foi muito honesto. Ele está dizendo, eu vim trazer espada. Quer ser meu discípulo? Vai enfrentar oposição, vai enfrentar conflito. E aí ele vem piorando o negócio aqui, verso 35. Eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Irmãos, no contexto judaico específico, quando o líder da família abraçava um pacote religioso, toda a família o seguia. Vocês lembram daquela ocasião que os caras estão lá presos e tal, e aí de repente tem um terremoto, abre as celas todas, e aí o que acontece? O carcereiro está lá a ponto de se matar, porque ele pensa, vai fugir todo mundo, né? E aí os caras vão lá e gritam de dentro da cela, fala assim, não se mata não, nós estamos todo mundo aqui, ninguém fugiu. Aí qual que é a conversa do carcereiro? A conversa do carcereiro é assim, agora eu reconheço que esse Deus de vocês é verdadeiro, fez um terremoto e abriu todas as celas. Que coisa doida, né? Aí ele fala assim, o que eu preciso fazer para me salvar? E a resposta dos discípulos é genial. Eles falam assim,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí o que a galera faz? Pega só esse trecho, adesiva no carro, e depois entra em crise quando de repente não acontece do jeito que a gente está desejando. Fala, não, mas está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É muito perigoso pegar uma promessa particular, essa promessa foi feita para um cara, e trazer ela como um princípio para todos nós. Era normal nesse contexto que quando o pai de família abraçasse uma fé, toda a família abraçasse junto. Por isso que toda a casa dele acabaria sendo afetada pela pregação do evangelho que chegou até a vida dele. Mas, meus irmãos, entendam que Jesus também está dizendo que para ser discípulo dele, pode acontecer de que a gente vai enfrentar dissensões na família. Porque às vezes aquele que é o patriarca da família, ele vai abraçar uma expressão de fé que é contrária àquilo que é o ensino de Jesus. E o que nós temos que fazer? Nós precisamos ainda assim firmar o pé e sermos testemunhas. Pelo amor de Deus, viu, gente? Não seja o estraga-prazeres da família, né? Porque crente é especialista nisso, né? Aí tem os crentes que ficam assim, eu não vou na festa junina. Por quê? Porque a gente não crê em veneração dos santos. Gente, pelo amor de Deus, a gente crê na veneração da pamonha, do quentão e de todas as outras coisas. Por isso que todo ano a gente está lá na festa junina do Colégio Nossa Senhora, né? Falando isso, precisa ver que dia que é a festa, para a gente começar a se agendar para ir depois dos cultos aqui. Então é uma realidade. A gente não precisa ser chato. O que eles estão fazendo lá compromete a nossa fé? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eles estão venerando Santo Antônio, São Pedro, lá. E nós estamos indo lá comer. Mas se a comida não é consagrada, então, se alguém tem crise com isso daí, cabeça fraca, não coma. Mas como a gente não tem, nós comemos e comemos muito. Essa é a realidade. Na família é sempre um desafio. Não dá para você ser testemunha se você, por conta do conflito agora de ideias, se afastar. Então a comunhão é um exercício necessário. Então, pelo amor de Deus, não seja o chato que vai ficar batendo em todo mundo. E aí, no verso 37, Jesus coloca o peso aqui, que é quase um peso insuportável para quem está chegando na fé, né? Para quem ainda não entendeu quem é Jesus. Ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí fala assim, cara, eu tenho que te amar mais do que eu amo meu filho? Exatamente. Imagina o esforço da parte desses discípulos de olhar para um homem, porque era um homem, Jesus era um homem, e ver Deus. Porque quando eles olhavam para ele, você acha que tinha uma auréola na cabeça, que saía umas luzes amarelas, igual o Goku, quando está super saiyajin, assim? Era um homem, que é Deus, porque ele encarnou como Deus para morrer no nosso lugar, certo? Mas era um homem. E ele está dizendo assim, vocês têm que me amar mais do que todas as outras coisas. Do que ele está falando? Do primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas, nada de novo. Então não é sobre amar, é sobre reconhecer quem Cristo é. E a importância de que o nosso amor agora esteja focado na pessoa correta. Porque às vezes nós amamos a experiência religiosa. Nós amamos o culto, nós amamos um tanto de coisa que a gente faz para Deus. Mas na hora que você tem a oportunidade de ver Deus personificado em um homem, imagina o desafio. Agora você tem que amar esse cara, porque esse cara é Deus. Que loucura isso, né? Bom, no verso 38, Jesus diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aqui nós temos outra particularidade interessante. Do que Jesus está falando, gente? Pegar a cruz e seguir. Ele nem falou ainda em ser crucificado. Ninguém sabia que Jesus ia ser crucificado. Só que no contexto específico da época, era normal a crucificação romana como punição para todo tipo de criminoso que recebia pena capital. Então, qualquer judeu da época já deveria ter presenciado pelo menos algumas centenas de execuções por crucificação. Então, quando ele falava de pegar a cruz e seguir, os caras entendiam perfeitamente o que ele estava falando. Basicamente é assim, me siga até a morte.
É isso que ele está dizendo. E é muito interessante as palavras que ele coloca aqui, porque depois o final dele é exatamente esse, né? Ele sabe que ele veio para morrer e morrer de cruz. O que é cruz, né, irmãos? A cruz era um símbolo de maldição, era uma morte terrível, não apenas de agonia, mas era também uma coisa que era para constranger a pessoa era crucificada nua, ela estava ali totalmente exposta, aquele paninho que botaram no Jesus lá naqueles crucifixos católicos, não existiu na crucificação. É a gente que não aguenta ver Deus pelado, aí dói demais no olho, a gente tampa. Nós não estamos poupando Jesus, nós estamos poupando a gente, né? Olha como é que o negócio é triste. Então era um símbolo de maldição a cruz. E é curioso como Deus, na sua obra redentora, não apenas se faz maldição no nosso lugar, como a cruz, que era um símbolo maldito, se torna o símbolo agora daquilo que nos salvou. Muito interessante, né? Olha quanta oportunidade você tem, de repente, de conversar com alguém que está lá com aquela cruz, com Jesus pendurado, com o paninho, e o cara está lá numa devoção religiosa, mas ele não parou para pensar no que nada daquilo significa. E a gente pode ir lá e testemunhar essas coisas todas, né? Que o paninho não existiu, que Jesus não está mais na cruz, e que a cruz significava uma coisa, agora ela significa outra. Bem legal, né? Então, a gente tem que pegar a nossa cruz. Verso 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a sua vida, achá-la-á. Do que ele está falando? Quem gastar a sua vida consigo mesmo, perdeu. Agora, quem gastar com aquilo que é a vontade de Deus, encontra. Mesmo que para os valores desse mundo, pareça que você está perdendo. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com as pressões e cuidado com as comparações. E para encerrar aqui no verso 41 e 42, Jesus fala sobre receber, do 40, aliás, em diante, ele fala sobre as pessoas que a gente recebe, que estão incumbidas também de alguma missão da parte de Deus. Diz assim, né? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, do mesmo jeito que Jesus está dizendo que receber ele é receber o Pai, ele está dizendo agora que receber cada um dos seus discípulos é como recebê-lo, receber Jesus. E no verso 41 em diante, ele fala sobre o galardão de receber uma determinada pessoa por conta disso. Ou seja, se você receber um profeta, pelo fato dele ser profeta, aí você fala assim, não, eu estou recebendo um profeta porque ele é especial, porque ele é o cara, porque ele tem os poderes mágicos, né? Não, é porque ele é um discípulo. Então, se você receber um discípulo de Jesus, que é um discípulo aqui como profeta, então, obviamente, é uma pessoa que tem alguma habilidade específica. O que Jesus está dizendo? Se você o recebe porque ele é filho de Deus, tenha certeza que tudo aquilo que você faz de bem por ele, Deus há de te retribuir. Você vai receber um galardão de profeta. E é por isso, irmãos, que a gente fala tanto sobre a questão da hospitalidade cristã como um princípio. Receber gente na nossa casa não é favor. Receber gente na nossa casa não é só para quebrar um galho dos irmãos que estão de passagem, é para ser princípio. Nós precisamos assumir a responsabilidade por aqueles que precisam. E se você receber qualquer um por conta de ser discípulo de Jesus, você vai receber um galardão especial por conta disso. E no verso 42, Jesus ainda piora a situação, ele bota mais peso. Ele fala que se você der um copo de água fria a qualquer um desses pequeninos, agora ele já não está falando do profeta, do apóstolo, agora ele está falando dos reba mesmo. Se você der um copo de água por causa de Deus para alguma pessoa, tenha certeza que Deus vai retribuir esse negócio. Ai, Deus vai me dar um copo de água? Não, irmãos. Não é exatamente isso. Deus vai retribuir a 100 por 1. Aí você dá um copo de água, ele joga um tambor de água em você, né? Não, irmãos. Do que ele está falando? Do princípio. O princípio basicamente é o seguinte: se preocupem com aqueles que eu coloquei no caminho de vocês, para que vocês considerem como irmãos. E vocês se preocupando com isso, eu me preocuparei com vocês, porque do mesmo jeito que é função de vocês cuidar dos irmãos, é minha função cuidar de vocês. Então relaxem, tudo que vocês fazem é reflexo daquilo que eu vou fazer por vocês. É natural, esse é o caminho do cristão. Beleza, irmãos? Encerramos por aqui, vamos orar e pedir a Deus aí para nos dar sabedoria sobre o nosso papel nessa missão toda. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença, que o Teu Espírito traga a nós profundidade de compreensão, para que a gente possa entender o custo de ser Seu discípulo. O quanto, Senhor Deus, nós poderemos eventualmente passar por dificuldades, mas ainda assim o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Ainda assim nada fugiu das Tuas mãos. Perdoe, Senhor Deus, a nossa falta de fé, que acaba gerando ansiedade no nosso coração e acaba também se traduzindo num monte de coisas ruins que a gente vive por não saber esperar no Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós muitas vezes queremos desistir, porque achamos que parece que o Senhor tirou a sua mão da nossa vida no momento difícil. Que nós possamos estar plenamente convictos da missão que nos foi dada. Dando certo ou dando errado, o melhor de tudo é conhecer o Senhor, é fazer parte da sua família e que nós possamos encarnar esse testemunho para que verdadeiramente o Teu reino seja visto através de nós. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.